Se o coração doer, eu tomo vitamina C. Olá. Olá. Isto dói na garganta. Não sei se as pessoas estão a ouvir isto. Então, Está tudo bem? Bem-vindos à dose Halloween. Because all we do is win. Win, win. No matter what. Eu, não sei, fiz um novo skincare. E acho que receio. Agora estou-me a arrepender de ter posto isto na boca. sim. E já passou para a garganta? Um bocadinho. Não sei se vocês estão a ouvir isso, mas nós estamos a comer tipo. Não interessa o que é? alguma Porque é Halloween, coisa. Exato. estás a ver? Ui, e então está a fazer barulho na nossa boca. Mas isto é uma dose de vitamina C especial Halloween. É um domingo. É um domingo. Hoje é muito especial. E a razão de ser ao domingo é porque uma senhora de nós aqui agora é um homem estudioso, quer ser um senhor doutor. E então não pode fazer todos os dias. E esta pessoa vai dizer olá ao pessoal. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Como é que tu tens estado? Também tens uma boa cara hoje. Obrigado. Eu também Será? fiz um skincare especial. Também tens um skincare especial. E nós sempre dissemos que isto ia ser uma dose muito especial de vitamina C. Portanto, Estou aqui com o meu amigo El Casey. Olá, El Casey. and I'm sick of these bitches. Eu sou o Nelson Pereira. Não percebi. Não percebeste o quê? Não percebi o teu nome. Nelson Pereira. Espera aí. Mas qual é o primeiro nome que eu não sei? Nelson Pereira. E então... Não há nada que me irrite mais que isto, meu. Mas o quê? Tira-me do sério. Nada, não. Não estou a entender. É os 125. Mas nós dissemos que isto ia ser uma edição especial. Especial. Parece que meti um é isso. Uma edição especial da dose de vitamina C. E então temos uma grande surpresa para vocês. Senhores e senhoras. Fábio Caia. Olá, Fábio. Estás a cagar. Olá, boa noite. Quem não sabe, esta é a minha cara. Também fizeste um skincare novo. Também fiz um skincare novo. Como podem ver, eu sei que havia alguém, acho que era alguém no Instagram, que achava que eu era a pessoa mais bonita do universo. É Nutella Lover. E portanto, o Telelover, espero que não estejas desapontado. Este sou eu, em alta definição. Boa. Pronto. Obrigado pela tua intervenção, Fábio Caia. E então, faz favor, Fábio Caia, quem é que está connosco hoje no chat? Foda-se. Então, hoje no chat, como eu estava a dizer, temos aqui Tenisca, temos a Tossi Quem Fala, temos a Highest Energy, temos o Rafeiro, temos Alex Cujo, temos o primeiro first time chat do Randu 328. Agora sejam bem-vindos. Bom dia, bem-vindo. é a primeira vez que tenho ouvido e como podes ver já tens um grande exemplo Exato. do que é profissionalismo neste podcast. Temos o Feder, temos o Matthew Mad, que diz boas noites, temos o 30 Lives, tens muitos first time chats. Boa. Muito bem. E deixa eu ver quem é que está mais. Temos o Cocas, 97, diz que o Fábio não tem o micro ligado. Agora já tem. Sim. E assim mais pessoal. E por agora é isto. Pronto. E então, eu queria, antes de tudo, como vocês estão a ver, como eu já expliquei, eu tenho um skincare novo, né? Para arranjar este skincare novo, a minha grande senhora Úrsula, que, mais uma surpresa, olá Úrsula. Hello. Ela está connosco hoje mais uma vez. Eu sei que as pessoas Sim. gostam muito dela. Ela, infelizmente, não quer mostrar o skincare novo dela. Mas, eu fui com ela a uma loja nova que abriu agora.
chamada Normal. É o nome da loja. E fui lá porque fui a um centro comercial para tentar arranjar a dose de hoje. E, bem-vindo a Portugal, eu não encontrei nada de especial, então vai ser a cerveja mais portuguesa de sempre. Superboc, senhoras e senhores. Superboc Mini Stout, porque eu gosto de cerveja Stout. E então, Fábio Queia, prepara-te à passagem para eu continuar a minha bela história, porque por acaso é interessante. Estás pronto? Ui. Outra vez. Estás bem? Brutal. Ok, pronto. Eu queria só dizer muito antes que tudo, Sim. se puder, que eu fiquei muito indeciso sobre o que é que eu ia usar nesta dose de Halloween, Ok. porque eu sinto que as famílias têm uma expectativa muito alta. Eu procurei muita coisa, procurei muitos fatos. Fui a bué lojas, malta. Não havia nada de jeito. E eu ia com um em mente. Entretanto, precisamente por causa disso, fui à procura do fato Maddie McCann, mas não encontrei. Portanto, vi com este. Mas eu acho que... Mas isto simboliza o quê? Simboliza uma doença que muitas pessoas Têm, sim. podem ter. Sim, eu por acaso estou. Mas eu acho que pode passar. É? Achas Sim, acho que o prognóstico é positivo. Achas que tem cura? Eu estou mais apaixonado pelo teu cabelo. Sim. Cada dose que passa... Explica o elefante na sala que é o teu cabelo. Pronto, eu por duas doses que já trago o elefante, sou eu que trago o elefante, e acaba por ser sempre o meu cabelo, porque não há nada mais interessante nesta dose para falar. E, no fundo, a semana passada, como vocês sabem, patilhas foram mais rápido que os 125 euros do Costa, e agora, o que é que se passa? Eu quero que o meu cabelo conte uma história, e a história do C é a história do meu cabelo. Portanto, imagina como é que não vai estar daqui a 20 doses. É verdade. A não ser que ele comece a vir para trás. Aí ainda fica uma história melhor. Assim parece tipo um dançarino de... Como é que é aquela dança argentina? Kizomba. Não. Não é salsa, meu. É salsa? É capaz de ser. salsa. Sim. Tipo, parece Torti Lives diz que ele parece aqueles gajos do Karate Kid. Ok. Também pode ser. O Fábio disse que eu só parecia dar- um instrutor de yoga. Só dar aqui um shout-out à Tapadas. Como é Esquecemos que da é? Tapadas. Olá, Como é que é, minha tapadas. puto? Minhas tropas tapadas. O pessoal está aqui a falar do meu face reveal, apesar de eu já ter mostrado a cara. Acabei de mostrar a cara. Eu acabei de mostrar a cara. Sim. Sim, Só já viu a minha face. Isto é realmente a cara do... Mas como tu disseste que eu já tinha mostrado, é isso que eu estou a tentar perceber. Tu disseste, eu já tinha mostrado, apesar de eu ter mostrado a cara, já ter mostrado. Sim, porque ele só me pediu o face reveal. Sim, Ele só me pediu o face tranquilo. reveal. Pensava que já tinhas mostrado uma dose antes. Não. Nunca tinha. Nem de acontecido. acidente? Não, nunca aconteceu. E basicamente, para continuar então a minha história. Então, eu fui buscar a nossa Superboc Stout, que eu gosto muito de Stout Beer e é a única coisa que eu encontrei, e é Superboc, por isso. Hoje vamos representar o nosso grande país, Portugal, no dia das eleições brasileiras. O melhor dia para representar Portugal. Fui lá e antes disso, então, a Úrsula, que está aqui, o meu amor, está aqui, disse que queria ir então à Normal. O que é normal? É normal. É basicamente como se fosse A aquela... glude. Hã? A glude. Não é bem como se fosse... É um bocado... É tipo, imagina se a Glude tinha sexo com a Tiger. Ok? Gosto. A Tiger e a Glude tiveram sexo e Mas fizeram eu posso normal. ver? Podes ver. Podes ficar sentado no cantinho, sim. Dentro do armário. A espreitar pela porta. Acho bem. A Tapada faz anos hoje, caralho! Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitos anos hoje em dia desta 14 das palmas para a menina Tapadas, uma salva de palmas, pronto. Mas como é que se diz no sul do Brasil? Assim, É que eu não sei. Sabias que em todas as regiões do Brasil há uma versão diferente e depende da religião das pessoas também. Pronto, desculpa Tapadas, parabéns, mas não te vou cantar os parabéns porque não temos 1h30 de podcast, né? Mas então, voltando, eu fui à Normal e descobri lá uma Normal e eu quero que a nossa querida Úrsula dê a sua opinião. Tu sabias, Luís? Sim. Porque nós somos homens, por isso nós acho que nós não sabemos que isto existe. Sabias que existe desodorizante Sim.
para vagina. Fala mais sobre isso. Bem, segundo a Úrsula, é algo muito mau para as vaginas. Por isso... Ok, mas espera, mas tu não podes... Tu tens que ser mais detalhado que isso, Nelson. Tu não podes deixar assim no thriller. Úrsula, agarra o microfone, por favor, que eu tenho que perceber isto. Estou aqui. Ok, spray ou roll-on? Ou creme? Spray. Daquilo que eu vi era spray. Ok, álcool ou sem álcool? Não vi. Cheiro a? Não faço ideia. A questão é que não é saudável, de qualquer Mas das formas. calma, ok. Eu estou a tentar perceber, eu fiquei preso. É para lábios? É para pele à volta dos lábios? Ou é para a vulva interna? Vulva. Vúlvula. Para a vúlvula. É o quanto eu conheço de pipis. Eu penso... Eu não sei se isto está... Tá. Enquanto Tá? tu carregas no... Se carregas Sim, no botão, o still. tá. Sim, tá. Ok, pronto. Anyway. Eu penso que seja para a parte de fora. Estamos a falar a parte que está entre o lábio e a coxa. Exato, que é O hambúrguer. vulva. Ah, Ou vúlvula. eu tenho outro. É o pão. Sim. Mas pronto, basicamente eu fiquei um bocado chocada a ter visto aquilo ali. Mas, por exemplo, tu enquanto mulher tens suor de pipi? Ou conheces suor de pipi? Isto é uma coisa que assim, acontece? Tal como nos homens, as mulheres também têm suor na virilha, obviamente. Não, a suor de? Na virilha. Suor de pipi, sim. Tens de usar os termos técnicos, Úrsula. Mas sim, isso acontece de facto. Ainda assim. Um spray é capaz de ser muito agressivo. E não só, é agressivo, obviamente, é agressivo para a pele, Sim. não é? Mas não é necessário. Pó de talco, recomendas? Não. Porque também faz cancro. Exatamente, era precisamente por isso. O ideal é simplesmente tomarem banho, I guess. E, por exemplo, toalhitas antes do ato. Pode ajudar. Ou bidé, se calhar bidé é melhor. Bidé é melhor, Bidé é obviamente. claramente superior em todas as situações. Shout out bidé. Mas- Sabias, aliás, que eu, no outro dia, nós, pronto, já conversamos aqui do nosso amor para os bidés, mas eu descobri agora porque é que os americanos não têm bidés. Porque é que não gostam de bidés. Supostamente, eles a primeira vez que viram um bidé foi em França, quando eles foram tipo para a guerra, né? Na Europa. E eles, basicamente, tinham casas meninas e era o único sítio onde eles encontraram um bidé. Então ficou na cabeça deles que bidés era só Para as senhoras. que Ok. não Não era tinham. másculo usar. Exato. Ok. Não, mas Não, bidé dá para tudo. Tudo. Bidé dá para tudo. Dá para rabo, se te sentares de costas para a torneira. Dá para Sim, picha e pipi. exato. Se te sentares de frente para a torneira, dá para pé. Lava-pés. Exatamente. Dá para a cara. Também. Dá Luís de 6 anos a fazer xixi no bidé porque a minha irmã estava a fazer xixi na sanita. Pronto. E dizer também que eu já pus odorizante nas bolas. Ok. Atenção, Como é que correu? Porquê? ardeu muito. Ok. Porquê? Pois. Ball sweat. Mas o desodorizante era de spray ou era roll-on? Sim, era um Axe normal, daqueles com Ia, cheiro a mano, chocolate. Tu és suicida, mano. Meu, Sim. já me aconteceu uma vez quando eu era mais puto também. Pegar no Axe. Mas isto é porque era simplesmente burro, ok? Porque ninguém iria cheirar ali, menos eu. Sim. Mas decidi agarrar no meu Axe, puxar os meus calções para a frente e encher os meus calções cheios de Axe. Então atingindo a glande. Atingindo a glande. E isso sim É uma muito história de terror. desagradável. Sim, é uma muito história de terror. desagradável. Isto- Nós prometemos terror nesta Estávamos a dose. falar de uma dose de vitamina C especial Halloween. Isto sim é uma história de Halloween. Isso não parece muito, Não. muito Tive agradável. que ir tomar banho com seguir, extrema... Mas depois não pode ser água quente porque se está a Exato. arder e depois se fizeres isto no inverno tens dor no pé mas alívio na pila. Portanto acho que é um misto de emoções e que o corpo não consegue compreender. Exato, está ali um bocado sem saber O o mesmo que está a que sentir. quando estás a levar no cu estás a beber um copo de água morna, acaba por confundir um bocado o corpo. Isso é uma dica? Deixa no vazio. Mas se realmente teres metido um aerossol No cu? não em qualquer lado, na área íntima é mau, é muito Não é agressivo mau, para a mau. pele. Sim. Eu acho que aquilo que nós vimos era mesmo só um spray, não E era depois assim... é a camada de ozônio também, que não podemos esquecer. Exatamente. Por exemplo, eu detesto roll-on. Eu detesto roll-on. E porquê? Porque tu... Oh, Nelson. Ui.
Tu metes o roll-on, passado 3 meses, encontras um pelo de outra volta da bola. Não sabes que é o pelo. O pelo está lá há 20 anos já ganhou bolor. De facto. De facto. Mano, roll-on não. Para mim é sempre spray. Mas depois às vezes o spray metes muito perto, arde. Mas também já vi desodorizante de pomada, atenção. Mano, houve aqui uma pessoa que disse, eu vou já dizer, esquece roll-on, esquece spray. É isso que eu vou já dizer. Eu vou já dizer que eu sou uma pessoa que eu preciso de... Eu transpiro muito. E eu preciso de um bom... Não, dos sovacos. Ok. E eu preciso de um bom desodorizante. E eu vou já dizer, não é roll-on, não é spray. Eu uso aqueles tipo batom. Au! O batom. Pois, e há aqui uma pessoa... Mas batom também tem pelo. Há aqui uma pessoa... Batom também fica Mas com batom pelo. é Não, roll-on? não, o roll-on é uma bola. O roll-on, como o nome indica, Roda. é um cubo. Olha uma coisa. Roda. O batom, olha, os que fazem isso é os da Old Spice. Old Spice, em que tu rodas em baixo e aquilo está tipo um sabonete. Há aqui há aqui um senhor que é o Alex Cujo, que diz que pior é a malta com menos de 54 anos que usa Old Spice. E eu uso Old Spice. Eu também uso Old meu. Spice, mas é spray. Eu espero que o Old Spice fique em promoção. Também eu, porque No senão Pingo é Doce. 16 euros por desodorizante. Ou teu. Spice, se quiserem substituir, se quiserem Patrocínio? patrocinar. Eu digo, eu espero que aquilo fique em promoção e compro logo uns 2. E Sim, aquilo dá-me, e aquilo cheira bem. é batom e cheira bem e é a única coisa que de facto resulta. E eu Mas, sinto-me por exemplo, sempre também seguro. usas desodorizante de pé, que também há. De pé? Desodorizante? Não, há? eu não cheiro Mas muito, eu não cheiro desodorizante muito a de chulé. Eu não cheiro muito a Sim. chulé. Há desodorizante de pé. Isto é tipo o Olha. aerossol que eles metem no bowling, quando tu vais, Exato. quando tu vais jogar bowling tipo, nos sapatos. Há umas O Alex pedras. Cruz diz que Old Spice é cheiro de idoso putanheiro. Oh, Alex Cruz, sabes que isso não é Não verdade? sabes o que é que falas. Tentei assobiar a cena do Old Spice, mas não consegui. Ok. Não, isto é... Acho que é assim. Está bem. Uma coisa, de facto... Mas foste à loja. Não, basicamente era só isto. Dizer que eu fui chocado de ver, então... desodorizante para pipi, como tu... fiquei muito... Gosto como tu usas também os termos técnicos. Exato. És um cientista. Meu, completamente. Um saravá para o Adné. Olá, Adné! Foi votar hoje? Já foi votado. Não, mas, quer dizer... podes votar daqui, pode. Diz e a gente já toca nesse assunto. Mas, sim... e basicamente, só para vocês saberem... Então, é normal abrir ontem, né? Aqui na zona. Aquilo tinha uma fila gigante para lá entrar. Claro. E pronto, e aquilo basicamente, como eu disse, é simplesmente uma tiger que fez amor com... Com uma glude. Uma glude. Então não era absolutamente nada especial. Por isso, pessoas, parem de fazer filas para coisas que não são absolutamente nada especial. Mas trouxeste beef jerky, Trouxe beef jerky. que não vais partilhar. Podemos comer depois do vitamina C. Não vou partilhar com as pessoas que estão a ver, coitadas. O que é beef jerky? Eu nunca jerky é percebi. carne seca. Vocês já me tentaram Beef, explicar. beef jerky supostamente é carne que foi, que foi seca, Desidratada. E com as especiarias. A beef jerky, ao engano do que as pessoas pensam, vem da África do Sul, onde se chama biltong. Obrigado. Até amanhã. Eu já ouvi falar de peixe seco. Nazaré. Mas há peixe seco E é bom. polvo. E polvo seco. Polvo seco nunca comi, mas já comi peixe seco. E Que é a era- terra e era de- bom. Não, do homem que nunca nos convida para ir almoçar. Exato, voltas. Walter Chicharro. Não é, ele para mim não tem esse nome mais. Ok, como é que ele se chama? Ele para mim é o Cortes. O Cortes. Walter Cortes. Walter Cortes, gosto. Ele não merece ser nome de peixe. Não, estás a te dizer. merece o nome do Fala- chicharro. O chicharro é um peixe que está sempre lá para ti. Ok. Falando em cortes, amanhã é verdadeiramente o dia de Halloween. E eu estou Ok. de folga. Tu estás de folga? Tirei férias, obviamente. É Uau. ponte. Pronto, eu nem estou de folga, nem Também eu. amanhã, nem terça. Também eu estou de folga. Estás de ponte? Acho que é obrigatório. Ponte. claro. obrigatório, não é? Obrigatório tirar as ponte. Se podes tirar a ponte, é obrigatório Eu tirar as não estou ponte. de folga nenhum dos dois. Por isso. Então vou dar uma dica. Em dezembro, dia 2 e dia 9, tira já férias amanhã quando chegares ao trabalho. É ou não é, Fábio? É verdade, sim senhor. Pronto, mas o que eu queria dizer, eu queria saber a vossa, como é que vocês lidam Sim, com sim. o que o Luís há bocado chamou, deu um nome muito interessante que eu vou repetir aqui porque achei muito espetacular. Como é que vocês,
e aqui estou a falar com o El Casei, com o Fábio Keia e até com a Úrsula, mesmo se ela vai estar aqui comigo, como é que vocês lidam? E com os condóminos. E com os dois, claro, também, por favor, partilhem também a vossa versão. Como é que vocês lidam com os Jeovás dos Doces? As crianças que vêm bater à vossa porta e querem que vocês Tranquilo. lhe deem Posso? doces. Podes sim, senhor El Casei. Eu dou repousados de menta. Fábio. Ei, tu és mesmo nojento, cara. Porque é os únicos que eu tenho em casa. Isso é das merdas mais nojentas que eu E já eu ouvi. dou mano. repousados de menta. E se eles querem, querem. Se não querem, Ei, que nojo, mano. para a próxima. Mas, por Sabes o que é exemplo, que queres ir à casa de outra pessoa fazer isso? Dá-se a travessura. Olha, tenho-lhes dado as repousados de menta. ou então o mano. Dr. Baiar. Também tenho Dr. Baiar para eles. Ok, isso é E um, eles, bocadinho, se é um quiserem- bocadinho mais aceitável. O que é Dr. Baiar? É aqueles Ai, para Nelson. a tosse. É os Ah. repousados para a tosse, que sabem a anis. Branco e vermelho. E pá, se eles não querem, não querem. Mas, por exemplo, quando os Jeovás vão lá à casa, eu também ofereço repousados de menta. Portanto, para mim é igual. O Adné diz que deu repousados, ironicamente, a crianças na igreja hoje. Ok. Relembra-me, Adnet, tu não és católico, não é? Porque se fores, isto muda um bocado o tom da conversa. Não, acho que é pior, aqui é mais preocupante se ele não for católico. Se ele for católico. Não, se ele não for, Não, está a ir a porque uma ele pode igreja. Não, pode ser crianças. protestante, Fábio. Pode ser, isso nas igrejas protestantes é aceitável, Ok. não é? Pronto. Mas Mas percebo o teu ponto. não entrando por aí de crianças na Igreja Católica, voltando às crianças no Halloween, que não é nada creepy, não. Dar. Por acaso, de uma coisa, vocês, tipo, eu não cresci aqui na Portugalândia. Vocês, no vosso tempo de criança, já havia Halloween? Não, Nelson, vê-se bem que tu não cresceste cá. Ok. Halloween Eu é sei uma que coisa havia- nova. eu sei que havia o O que pão há é por o pão, Deus. pão por Deus, Exato. que é no dia do feriado, em que as pessoas vão pedir coisas. Mas Às casas de basicamente outros. é a mesma merda. É a mesma merda. É a mesma merda. Só que tem um nome diferente. Ok. E não E tinham... as pessoas não se vestem parvos. Eu gosto. Eu Gostas de ter crianças irem à tua casa? Sem solicitares? eu não me importo. Eu percebo as crianças irem à minha casa, mas não gosto pelo facto de eu Tu nunca sim, a ter justiça doces. não. Eu nunca eu nunca ter doces em casa, percebes? Mas E tu acho que tens isso ou é- não tens? Não costumo ter muito. Mas, por exemplo, tu não E foste quando tenho eu não quero partilhar. Tu hoje não foste ao Mercadona, por exemplo, comprar uns doces? Não. Não és dessas pessoas? Não. E neste momento não está ninguém em casa, portanto eles podem ir lá tocar o que quiserem. Mas essa é amanhã. Eles vêm Foda-se, amanhã, Amanhã. Enfim, mas é isso. Há algumas pessoas aqui que têm umas técnicas particulares Para no pedir chat ou para dar? para dar. Porque eu acho que a nossa geração já não vai bater às portas. Ah, vai. Tu não vai? Só isso aqui que só vejo aqui que Kim Barreiros é Deus. É uma boa... Está bem? De Acho facto. acho que é aqui o. É a hora de contar as verdades? É a hora da verdade? A Tapadas diz que ontem viu a vizinha a subir o elevador com 3 sacos cheios de doces do Lidl. Epá! É lá, estás a ver? Estás uma boa pessoa? Exato, uma boa pessoa. Eu tenho que admitir que o ano passado foi o primeiro Halloween que eu passei aqui com a Úrsula. Sim. Não que nós celebramos o Halloween, estamos só em casa. Vieram bué de putos bater à minha porta e eu simplesmente fingi não ouvir. Imagina, era o primeiro ano que estavas com a Úrsula. Sim. Ok. Imagina se ela se tinha esquecido de que dia é que era e tipo só havia crianças a virem-te bater à porta. Ficar tipo, Nelson, isso é normal? As pessoas gostam muito. As crianças gostam muito de vir à minha casa. As crianças gostam muito dos meus doces, deixa estar. Uma coisa Eu também... costumo dar doce às crianças. como na é minha que... carrinha. E... isto pronto, isto é a forma das crianças. Mas tu gostas do Halloween ou não? É pá, eu não tenho... Eu já não... Eu quando era puto, já havia Halloween na Suíça. Por isso Como é que se chamava? Halloween. Não, tens de ser como eles dizem. Halloween. Muito bem. Halloween. Então, nós... Hã? Le Halloween? Não, Só. só Halloween. Eu não tenho nem lá, nem lá, nem o caralho. É só Halloween. E, por acaso, eu não tenho muitas memórias de Halloween. Só me lembro de um dia onde eu me tinha vestido de Batman, com o pior fato de Batman de todos os tempos. E fui bater às portas. E eu lembro-me de bater à porta de uma senhora, muito simpática. Assim, tipo jovem, tipo 30 anos. E ela, basicamente, vai-nos buscar... vai buscar... Doces? E de repente chega o homem, que eu assumo que seja o marido dela, que aparece, e ele diz: epá, tenho aqui putos que vêm bater à minha porta
À semana toda. Sim, porque por não sei qual é a razão, na Suíça os putos fazem Halloween o mês de outubro inteiro. Então tipo, já estás tipo 2 de outubro as pessoas já vêm de bater à porta. E de repente chega lá um senhor que, não sei como é que se chama, mas para a minha história eu vou chamá-lo Rui. O Rui. Porquê? Porque o Rui vem e diz, e agora vou falar em francês, mas com um sotaque que vai ser muito reconhecível por vocês. Sim. Ça fait une semaine Sim. que tout le monde me toque la porte começar por mon gel et bonbon do Halloween. Je vais mettre une feuille sur la porte e mettre ici c'est interdit Halloween. Ok. E não sei porquê, Isso com o face paint é tudo de mistura. e não sei porquê, mas este senhor claramente português que não estava nada satisfeito que venha um puto do Batman bater-lhe à porta a poder... é a única memória de Halloween que me ficou marcada. Portanto, tu és tipo 50-50 com o Halloween. Exato. Mas tu, imagino que tu já foste àquelas festas de Halloween para adultos, mais... Sim, claro. Com a slutty enfermeira e a slutty diabo. E eu vou e sempre a slutty assim, porque fantasma. depois chego a casa, tiro isto, porque aliás já está manchado, é tirar isto e pôr para a máquina e não se passou nada. Ninguém percebe Que é o que é que para aconteceu. depois usar nas cirurgias No dia a seguir. no dia a seguir. E eu só quero No dia a dizer seguir. que... Eu só quero dizer primeiro que para mim o Halloween está ao mesmo nível que o Carnaval. Se morresse amanhã, eu ficava feliz. É só isso. E eu só quero dizer que o Luís, vocês não veem bem com este efeito que está na câmara, mas o Luís tem uma bata manchada por sangue. Ok? E só quero dizer que o sangue que está nesta bata, o sangue que está nesta bata Eu tenho o sangue para aí, não sei. foi oferecido, é sangue real, e foi oferecido pelo nosso novo patrocinador, Quem? o Hospital Egas Meniz. Por favor, metem o código dose vitamina C para 50% a menos na vossa cirurgia dos tomates. Voltando ao nosso podcast. Isso é também é outro termo técnico. Também é outro termo técnico, não é? Cirurgia dos tomates. Há o doutor dos tomates? Também? Tem que haver. Eu sou today years old quando eu soube que um doutor do pênis chama-se um urólogo. Urologista? Não é urólogo? Porque urólogo parece que é tipo um tarólogo combinado com urologista. Então o gajo vê a carta. É urologista. É? O gajo vê a carta e diz: você tem a próstata inchada. Veja aqui na carta. Saiu a carta do pêssego. Mas sim. Nós... não sei. Tens alguma coisa? Acho que vamos passar já para o tema porque já estamos a falar de Exato. desodorizantes e picha e suor de pipi e estar num ciclo que não é Eu não muito... sei se tens mais coisas aqui para partilhar connosco hoje. Podemos ir para o tema grosso Então, o tema grosso, desta reunião de condóminos. que claramente não vai ser nem curto, não vai ser curto, mas vai ser grosso. Então, nós metemos umas historiazinhas no nosso Instagram. Sim. O nosso Instagram. E onde basicamente convidamos os nossos condóminos. Como é que tu dizes? Condóminos. Condóminos. A mandarem histórias assustadoras de que lhes aconteceram. Para estar assim no espírito do Halloween. E acho que depois, tipo, era fixe, desculpa só. Sim. Era fixe também. Depois pegávamos numa história fixe e fazíamos uma música com ela. Não hoje. Mas podemos depois, assim, a que acharmos mais engraçada, podemos fazer uma música com Para ela. o nosso próximo álbum que ainda não tem nome. Chama-se o álbum que não tem nome. O álbum que não tem nome. Eu acho que... E eu não sei se tu tens, Luís, se tu tens uma história assim assustadora muito rápida para contar, que não seja a irmã de uma ex-acompanhante que te acorda à meia-da-noite. E também a história da luva. Lembras-te da história da luva? Não me lembro Tu da lembras da história da luva? A luva que estava dentro da sopa. Lembro. Tu tinhas várias histórias, contaste várias histórias. Eu contei muitas o ano passado. Por exemplo, uma vez... Epá... Está bem, pronto, pode ser, eu conto. Eles estão a falar comigo. Uma vez foi lá uma rapariga dormir a casa. Uhum. E depois, quando já estava no final da noite, ela disse: e prepara-te, puto, que isto é a merda mais creepy de sempre. Achas que posso dormir aqui? Puto,
foi aí que eu percebi que eu estava a morrer. Foi a pior história de sempre. E depois eu disse, não, deixa estar, porque eu tenho um churrasco assim de manhã e ao meio-dia não posso. Mas está bem, eu posso almoçar com tipo, puto. Quando ela disse isso, eu fiquei encarnado. Isto é de facto uma história de terror. E tu, Fábio Caia, uma história de terror? Não, até porque se eu soubesse, até se eu tivesse tido alguma história de terror, ia-me esquecer muito rápido dela. Sim. Porque eu tenho uma memória péssima. Portanto, não tenho uma Mas, história por exemplo, de terror. eu lembro-me de estar a dormir e era puto, mas isto não que a outra não fosse verdade, mas esta também é. Eu estava a dormir, puto, eu lembro-me tão bem de ter tipo um telefone de brincar na mesa de cabeceira, tinha tipo 3 anos, puto, e lembro-me de ver esta figura toda negra a vir ter comigo, estás a ver? E eu tipo, que esta merda, puto, tinha 3 anos ou 4, e lembro-me da figura vir e pôr tipo a mão na minha cara e depois não vi mais O nada. Alex Cruz diz, Era o Carlos Cruz. relativamente à tua primeira história, o Alex Cruz disse, é por estas e por outras que ele está sick of bitches. Tapadas diz, chega de músicas por hoje, por favor. Está bem. Deixa-me pensar. A minha cara Úrsula também não tem assim uma boa memória, mas não sei se tu te lembras de alguma história de terror que te aconteceu na tua vida. De terror em si, não necessariamente, só tenho uma história que foi muito estranha. Então, por favor, partilha aqui com os nossos condóminos. O pai nós estávamos a morar numa casa e nós tínhamos um anexo que tinha um quintal. Tínhamos um quintal que tinha um anexo, melhor dizendo. Pois. O anexo era tipo bem pequenino, tipo 2 metros por 1,5 metro e meio. Ok, está bem. E havia uma prateleira que estava screwed à parede, não sei. Tipo, Aparafusada à parede. Viram, malta? Viram o que acontece nesta relação? Entre Nelson e Úrsula? É assim. Pronto, e aí estava uma taça enorme de barro nessa estante, virada ao contrário, ou seja, não havia maneira daquilo cair. Eu pensei em tudo o que seria cientificamente possível ter acontecido, se havia algum animal, se houve alguma cena, não. Basicamente eu estava na cozinha a jantar, bué de chill. Eu antes tinha lá ido, mas não tinha mexido na prateleira, não tinha feito nada naquela zona. Do nada, enquanto estou a comer, ouço um barulho horrível a vir lá dentro, tipo, tudo a cair, tudo a partir-se. Fui ver e era aquela taça pesadíssima de barro que estava virada para baixo, ou seja, não foi como se um gato tipo, meteu ali a pata e aquilo foi para baixo, não. Era literalmente impossível aquilo ter acontecido. E depois, mais tarde, soube que aquilo tinha sido dado pela minha bisavó, que tinha morrido. Naquele anexo? Não, naquele anexo, okay. Mas pronto. Era tipo uma coisa de sentimental, basicamente. E desde então, eu não consigo perceber o que aconteceu ali. Mas tu já voltaste a entrar no anexo? Sim, eu depois disso entrei. Eu já não estou naquela casa, mas... ok, já não estás naquela casa. Não. Senão nós tínhamos lá amanhã. Íamos lá amanhã. É que, tipo, fisicamente é impossível aquilo ter caído. E como é que era tipo a energia do anexo? Tinhas medo de lá entrar antes desse episódio? Não, de todo. Só que como aquilo ficava na rua, a primeira coisa que nós pensámos, ok, foi um animal, um gato, um rato, whatever. Não estava lá animal nenhum porque eu fui logo a seguir. Ou melhor, não fui logo a seguir porque eu ainda fiquei um bocado tipo paralisada do medo. Normal. Mas não dava tempo de um animal ter ido e feito porcaria. Não dava. Okay. Era impossível. Nelson, tu enquanto cético, o que é que tens a dizer sobre isto? Não parece, mas eu sou cética e é por isso que eu acho bem estranho. Porque lá está, eu pensei em tudo o que poderia ser fisicamente e cientificamente também não tenho explicação, mas há certamente uma explicação. Porque há explicações para tudo. Aliás, a mim nunca me aconteceu nada de especial. A única é, já contei 1000 vezes, por isso não vou contar mais uma vez, mas pronto, eu não tenho nada de especial. Mas, então, o tema principal deste Dose de Vitamina C é isso, que nós pedimos aos nossos condóminos nos mandarem histórias que lhes aconteceram. Sim. E nós pedimos um áudio, porque isto é um podcast, mas também as pessoas podiam mandar por escrito, e algumas mandaram. Eu, por exemplo, uma história muito triste foi quando eu comecei a perceber que começava a gostar de pornografia de pés. Muito horroroso. E que nojo, mano. Sim. Mas podemos continuar? com esta
Temos? Foi uma boa transição. Sim. Gostei. Tá bem. Mas sim, basicamente as pessoas mandaram umas histórias. As pessoas que mandaram áudio, vamos passar aqui o áudio para toda a Sim, gente. claro. As pessoas que mandaram por escrito, se a pessoa que mandou o texto é um rapaz, vai ser o nosso belo Fábio Queia a ler. E se for uma senhora, eu acho que vamos pedir uma voz de senhora à nossa Úrsula. Então quer dizer que para ela vamos ler. mais ou menos assumir o género das pessoas. Exato, somos completamente. Exatamente. Vivemos da Cancelado. corda bamba. Vivemos da corda bamba, mas preciso menos. Sim, Eu vou ler a primeira história. ok. Digo antes ou digo depois de quem é? Posso não dizer. Podes não dizer. Se calhar Se calhar mantemos no anonimato. Vamos manter no Ok, anonimato. só para dizer que depois destas histórias todas as pessoas que mandaram histórias, E foram muitas, foram vastas. Atenção. todas as pessoas que mandaram histórias, nós depois pegamos nos nomezinhos todos, metemos num chapeuzinho, misturamos, sacamos do nome e a pessoa vai ganhar uns brindezinhos do Vitamina C. Não se preocupem que é coisa boa. Hã? Não, só no final. O sorteio. Porque ainda há pessoas que vão mandar. Sim, nunca- sim. E se calhar nem precisa. Porque, para quem não sabe, nós estamos em direto na Twitch! As pessoas que estão a ouvir isto no YouTube ou estão a ouvir isto No Spotify no Spotify, ou no Apple Podcast. porque claramente as pessoas ouvem-nos no mundo inteiro. Portugal, Japão, não sei, Isso. outros países da Ásia, Zimbábue. Benghazi. Benghazi, Pronto, então vou ler a primeira história. Coreia. Pode ser? Coreia. Só uma. E Coreia do Sul. Coreia do Sul, Norte, né? Coreia do Sul. Coreia só há uma. É do Norte e mais nenhuma. E então, vamos. Vamos. Passa para as histórias. Vamos para Passa para a história. Ok. Temos a primeira história da noite. Viste que caiu o fone? Olha, mano, isto estou a começar a ficar assustado, pessoal. Pessoal, isto já não tem graça, pessoal. Ok, quem Estou a é? começar a ficar assustado. Primeira história, Tipo, Fábio Queia. eu não gosto dessas brincadeiras, percebem? Tipo, parem com essas brincadeiras, ok? Bem, Ok. Vamos. olá, maltinha. A minha história assustadora aconteceu quando eu ainda era bebê. Ok. Desde que consigo lembrar, o meu pai conta de uma vez que quando eu era recém-nascido, a minha mãe estava a dormir. E o meu pai me pegou-me nos braços para que eu pudesse voltar a dormir. E ele fala que viu um avô dele, já falecido. Ele diz que ele era um tanto transparente. A aparição apenas olhou o meu pai nos olhos, olhou para mim, sorriu, fez que sim com a cabeça e sumiu. Até hoje, quando o meu pai conta esta história, ele fica com os olhos arregalados. E também vi algumas vezes possessões demoníacas, mas isto já estou habituado. O quê? Possessões demoníacas. Ah, Portanto, é alguém que frequenta já um centro É alguém que já espiritual. está familiarizado com isto. E não sei se conseguiram perceber pela Sim, sim. história, é uma pessoa brasileira. Claramente Pelo vem do menos Chile. com o sotaque- Mas, Claramente vem do Chile. continua anonimato. uma pessoa brasileira que poderá ser um amigo do C. ok. Mas não vou Mas mais fundo. basicamente esta pessoa está a dizer que o pai viu o fantasma do avô. Eu só não percebi se foi na cara do bebê, que eu achei um bocado estranho, ou se foi tipo atrás do bebê, tipo no fundo da rua, ou no fundo do quarto. Eu não vi possessões demoníacas, mas eu já vi possessões espirituais. No Brasil, nomeadamente. Explica-me lá como é que isto Eram corre. pessoas que incorporavam espíritos, Nelson. Punham lá as ofrendas, o whisky, o tabaco, os charutos, a comida, e depois incorporavam os espíritos e diziam-te o que é que tinham a dizer. Por exemplo, o meu espírito era o Zé Pelintra. Mas isso fica para outra dose. Fica para o próximo ano. Por favor, sim, mas que isto tem que ser contado aqui. Vamos para outra história? Mas gostei desta história. Mas, sim, Gostaram? também eu só quero saber se há pessoas que têm reações a esta história no nosso chat. Não. exemplo. O pessoal diz que na verdade eu sou uma beta. Que eu do nada virei uma beta. Essa é a verdadeira possessão É verdade, demoníaca. eu tenho uma beta. Esse é o dentro de mim. esse é o teu verdadeiro demónio. Eu tenho uma beta que eu gosto de ir com as minhas amigas Sim, àquela amiga. loja, àquele café dos donuts, eu adoro aquilo. Sim, é tão bom, amiga. aquele que é biblioteca também. Ai, adoro. E depois eles dão-te mentinhas, é tão Tão cute. bom, tão bom. Eu gravei um Be Real com as minhas amigas para pôr lá. Não gravaste, tiraste, porque o B-Reel, amiga, o B-Reel não tem vídeo. Desculpa. Vamos continuar para a próxima história, se calhar. Ai, caralho. descamado. Foda-se. E também, Vamos para a segunda história. pois, É um áudio desta vez, não é? Sim, a segunda história é um áudio.
Está tudo pronto para ser ouvido, sim. A minha história mais assustadora passa-se quando eu tinha uns 12 ou 13 anos de idade e os meus pais tiveram que ir a uma reunião da escola do meu irmão depois de jantar, portanto fiquei sozinha em casa durante umas horas. Sim. Eu e o meu cão. Nice. Como boa menina, fui-me deitar às 10h30, Muito bem. já tinha as luzes apagadas, estava na cama já pronta para dormir, quando começo a ouvir uns passos a subir a escada. Eu sabia que não podiam ser os meus pais, porque eu ainda estava acordada e ouve-se perfeitamente o carro a entrar e o portão da garagem a abrir. Portanto, fiquei a ouvir, a tentar perceber se o barulho vinha na minha direção, mas parou. Não sei o que é que me deu, mas eu fui espreitar, a tentar perceber se via alguma Corajosa. coisa. Corajoso. E vejo uma cortina ali de uma janela perto das escadas a abanar, como se tivesse alguém atrás. Puta que o pariu, amigo. Era só... Está mais? Continua, ok. Eu fiquei completamente petrificada, só conseguia olhar, não conseguia sair dali porque tinha medo que o suposto ladrão, ou se fosse o que fosse, me ouvisse. Até que sai de trás da cortina o meu cão, porque eu tinha deixado a porta da sala de cozinha aberta e claro que ele sabia que não era suposto vir para o andar de cima dos quartos, portanto veio super sorrateiro. E pronto, não era nenhum fantasma, era só o meu Rodolfo, RIP. Olha, Rip Rodolfo. Isto Rip foi Rodolfo. Rip Rodolfo. E assustaste muito a tua dona. Isto foi uma história fantástica. Foi Teve tudo. E foi bem contado e tudo. Foi bem contado. De muito quem bem. é esta história? Eu estou a pensar no nome. Não, mas ela quando costuma ver, ela nunca fala. Então não sabemos o username dela. Não sabemos. Vamos dizer que é a Catarina. Ok. É a nossa amiga Catarina. Ok. Obrigado, Catarina. Obrigado, Catarina. Temos mais uma história que poderá ou não ser de alguém que está no chat neste momento. Vamos só ver reações a esta história. Ok. Ver a história da Catarina. A história do Rodolfo, no fundo. Ver se alguém disse alguma coisa. Rodolfo, A Rip história é mais do Rodolfo. Rodolfo é alto nome para um cão. É verdade. Para mim é piloto. Ou Pacheco. Piloto ou Pacheco. O pessoal diz todo se Rodolfo era uma rena. A Tapada está muito revoltada. Então. Porque Rodolfo, Rodolfo é uma rena. Ok. Muito bem, vamos ouvir a próxima história. Poderá ou não ser uma pessoa que, É áudio? que está cá. É áudio. Espera, que isto está preso. Oh Luís! Fogo! Está ótimo. Ok, primeiramente, perdão se não me conseguirem ouvir muito bem, mas é que eu encontro-me na rua. E pronto, passando à história. Esta história não é minha, é da filha de uma amiga da minha mãe. E foi assim. Ela tinha um namorado, que vou chamá-lo de Joel. Vou chamar o Joel pelo nome dele. Ela tinha um namorado e eles já namoravam há alguns anos. E depois um dia apareceu-lhe uma infecção na boca. E ela não sabia o que era, a mãe dela bem preocupada, eles foram ao médico. É noites no Urban. E tipo, o médico disse que aquilo só se encontrava em pessoas mortas. E ela achou aquilo tudo muito estranho, porque, que eu saiba, ela não andou perto de pessoas mortas, não beijou nenhuma pessoa morta. Em princípio não. Resumindo e concluindo, o namorado passou-lhe essa infecção e eles descobriram que ele era um serial killer. O quê? Ok. Ok, então, deixa-me lá só fazer um recap para quem não percebeu muito bem. A tua amiga namorava com um mano que, de repente, apareceu-lhe necroherpes na boca. E não estavam a perceber... Não. Apareceu à tua amiga necroherpes na boca. Percebeu-se que foi dado pelo namorado desta gaja e... Ele era serial killer, afinal. Já depois foi descoberto que aquele gajo afinal matava pessoas e, pelos vistos, dava-lhes grandes linguadas depois de os matar. Uma das histórias, as primeiras histórias que eu lembro-me de ouvir no Reddit, foi de uma bacana que apanhou uma infecção no peito. Ok. E porque tinha ido a um date com um bacano, e na hora do amor, pronto, não é? Já sabe como é que é a libertação. Houve libertação no peito. É aquelas coisas que uma pessoa não E consegue ela foi- evitar. É o Como? calor do momento. É o calor do momento, houve libertação no peito, como há sempre. E o que é que se passa? Ela foi ao médico porque ficou com infecção e eles perceberam que aquilo era uma infecção que só se podia apanhar através do contacto sexual ou com animais ou com mortos. Ela volta ao Tinder do gajo, volta atrás na conversa e percebe que o gajo trabalhava numa
Mortuária. É, numa mortuária. Eu lembro de contar esta história, já Sim. contaste no C. Então, vocês fantástico. estão-me a dizer que isto é uma coisa que acontece com frequência. Então, não faz barulho, está ali quietinho. Eu pensava que não havia serial killers em Portugal. Então não Já ouviste há. falar do Diogo Alves? Diogo Alves, tem Não. que a cabeça preservada no museu. Exato. O Diogo Alves era um mano nos anos 1400, ou o que era. Mais tarde, muito mais Não tarde. sei, não faço ideia. Porque ele é o último homem a ser Exato, punido pela pronto. O morte. gajo basicamente matava pessoas, mandava-los lá do como é que eu não sei dizer esta Do aqueduto palavra, das Águas por isso Livres. toda a gente vai gozar muito. Aqueduco. Aqueduto. Aqueduto. Aqueduco. Aqueduto das Do águas. aqueduto. Das aqui? As pessoas vão Águas gozar. Livres. Tinha razão. Das águas livres. Lá, tipo, ao pé da ponte 25 de Abril. Não é num museu, é numa universidade que ele tem a cabeça. Exato, sim, sim. E pronto, e basicamente mandavam o gajo mandava pessoas, mandava os gajos lá para baixo. Mandei um saravá para o Tertzinho, que acabou de chegar. E quando foi condenado à morte, foi o último, cortaram-lhe a cabeça. E, exatamente, a cabeça Está dele preservada. está preservada na universidade, não sei de onde. Podem ver a picha do Rasputin, que também está preservada. Isto também eu sei que é verdade. Só a picha. Já, só só a picha. picha. Vamos continuar com as histórias. Podemos continuar com a... Quem é que era a amiga do... que tenha... A Tapadas. A Tapadas estava a dizer que a história é verdade. Ok, então é Tapadas, que é uma amiga da Tapadas que teve necroherpes, é isso? Vamos lá. A filha de uma amiga da mãe Ok. da Tapadas. Está bem? Sim. É outro Vamos para a homem? próxima história, deixa ver. Mais histórias. Ok, esta história vai ser recitada pela nossa amiga Úrsula. Ok. Ok. Urso. Só aí a Úrsula sacar o texto no telemóvel. Hã? Telemóvel. Como assim telemóvel? Ela vai ver no telemóvel. Ela vai ver no telemóvel. Ler pelo telemóvel. Pelo teu telemóvel. Pois. Então tem que ser no meu telemóvel. Ok, não. Ok, pronto, não, mas já... Assim vai ver os DMs do Fábio. Sim, sim. E não são agradáveis que eu já vi. Ok. Envolve muito açúcar. Subscreve. Então, quem é que... Não põe choque na boca, cuidado. Não, eu desta vez não limpo os microfones. Pronto. Então. Eu sou o tipo de pessoa que acredita na ciência, porém tem coisas que a ciência não consegue explicar. Quando estava no 6º ano, em 2014, a minha amiga tinha-se mudado para um Sexto ano em apartamento 2014. novo. True. Meu, somos muito Assim, velhos. velho. Somos muito velhos. Yep. Que idade é que se tem com no 6º ano? 11? 11, 12 no máximo? Ok, pronto, ok, sim. A minha amiga tinha-se mudado para um apartamento novo. Mete Na só primeira pausa. noite... Porquê que estás a ouvir os doses de vitamina C? Isto não é para a tua idade. É que faz não ser. Ok. Posso? Sem interrupções? Vai. Por favor, obrigada. Vocês ainda estão a fazer as contas? Sim. Ficámos presos. Então, primeira noite que fui lá dormir, aquele sítio dava umas vibes negativas e durante a noite eu ouvi passos, mas vinha de dentro. Eu fui à casa de banho e vi que os pais dela estavam a dormir, eles ressonam alto como tudo, e o irmão dela estava a dormir no mesmo quarto que nós, então eu achei bastante estranho. Sim. É possível ser estranho. Sem mencionar que me meti debaixo dos cobertores cheio de medo. No dia a seguir ficámos só nós as duas em casa. Eu estava no quarto e ela na sala e ouvi algo que parecia uma mulher alta de branco a passar. Foi muito rápido. Eu pensei que era a mãe dela. Ok. Mas quando fui ver isso, ninguém tinha entrado ou saído de casa. Epá. Eu fui à sala e não poderia ser a minha amiga porque ela estava com um pijama rosa e era baixa. Eu não falei nada porque não queria que pensassem que eu estava maluca. Pois. No dia a seguir, encontramos-nos na escola e ela diz o seguinte: nem sabes o que aconteceu à antiga moradora da minha casa. Ela matou-se. E eu fiquei tipo, smiley ao contrário. Ok. Pronto, yeah. Sim. Continuei a lá ir, ouvi a madeira a ranger e outras cenas estranhas, mas nada que nos fizesse mal, então eu ignorei e deixei passar. Anos depois, ela mudou de apartamento e a atmosfera era totalmente diferente, não havia cenas estranhas a acontecer e o ambiente era leve. Depois disso, acredito que nós mesmos conseguimos deixar energias negativas ou positivas em nosso redor. Ok. Ver-me. Quem é que mandou esta história? É a Ana. Eu não sei se está aqui Ok, neste tá momento, mas é a Ana. Ok, Ana, recomendo óculos. Porque é capaz de ter umas dioptrias um pouco altas. Terem disso? O que é que tu tens a dizer sobre isto, Fábio? Nada, eu não me quero meter nisto. Ok. Porque pode, na eventualidade de ser real, eu também não quero saber se é real ou não. Mas imagina, Estou-me a eu cagar. acredito que as pessoas acreditem.
Eu também acredito que as pessoas acreditem, mas também não quero, mesmo que as pessoas não acreditem, eu não quero saber. Não gostavas de ver um espírito? Não. Eu gostava de ver um espírito. Ah, puto, não, mano. Eu gostava de ver um espírito. Então se aparece um espírito, o que é que, sei lá, o que é que existe Dizes mais? olá, dizes boa noite. Como está? Sei Tudo lá o bem? que é que existe mais. Foi o que me ensinaram. Um espírito de quem? Se visse um espírito, quem é que gostavas que fosse? Exato. Tu, Mário Soares. Acho que gostava de ter uma conversa com o Mário Jantavas Soares. com o Mário Soares. Já estava Mas com o Mário gajo- Soares um gajo espírito. Mas isto é um gajo que é noob em ser espírito. O gajo não sabe o que não... Morreu há pouco tempo, né? Há pouco tempo, o gajo Ok. não tem... Sim, mas Mário Soares também. Acho que já ficava Eu contente. gostava de saber, eu gostava de ver o Dom Sebastião. Então, mano, perdeste lá em Marrocos? onde é que tu, afinal foste para onde, mano? Onde é que... Talvez ele não percebesse o teu português. também Nem é o verdade. meu. Já. A próxima história é do Bro. Eu vou já dizer, porque como é meio anónimo, É o bro. é o Bro. Ok. E tem uma foto do Chris Griffin, portanto... Ok, então o que é que o bro tem-nos para nos dizer? Isto é a primeira vez que estou a ler, portanto... Vais fazer voz de rádio, por favor? Vou fazer. Uma história aterradora seria o nascimento da minha irmã. É isso? Eu não percebi. Eu não acabei, mas só a história assim tem muita piada. Eu acho que podia ficar por aqui Fosse e era só épico. tipo ponto final. Era lindo. É bom, mas está aterradora. É o nascimento da minha irmã. Ponto. Eu só quero dizer que a Úrsula tem uma irmã mais nova. Eu estava sozinho em casa quando pareceu-me ouvir alguém a falar do andar de baixo. Eu estava muito bem a jogar o meu CS com os meus amigos, então só gritei: "Pai!" Ninguém respondeu. Então eu fiquei a pensar naquilo durante o decorrer da partida e decidi ir lá abaixo. Sim, mas só quando a partida acabou, calma. Deixo e não encontro ninguém. Ninguém, claro. Então era um fantasma. Volto a subir e ouço o barulho DNV. O que é isto? BNV? Nós De não novo? percebemos. De novo, ok. Já somos muito velhos. Isto é mesmo cotas. Boomers. Desta vez deixo logo e o que vejo não vou esquecer. Era a minha empregada a roubar a comida da nossa casa. Puta da merda. Isto é uma verdadeira história Puta do aterradora. caralho. O que é que tu, o que é que Meu, tu roubo fizeste a dinheiro, mas seguir, mano? comida? Quem é que rouba comida? Alguém? A roubar a comida. Não, eu sei, não, mas... Mais histórias, porque isto. Onde é que está aqui o picante. slasher, o picante, Exato. o fantasma. Meu, aquela do Necroherbs. Era fixe se estivesse nua enquanto Empregada roubava a nua, comida. tá bem, sim. Enquanto roubava a comida. Sim. Com o anal plug. As pessoas estão a falar das pessoas que gostavam de ver, os espíritos que gostavam de ver. Ok. O Wolf Norman diz que São Sebastião era bem bacana de conhecer. São Sebastião? Yeah. O gajo da praia, da Ericeira? Yeah, esse precisamente. E o Dom Sebastião? A Adné Pergunta lá se diz ele que gostava. Luís acredita, não ias gostar de ver um espírito. Adné. Então. Vocês já... Foi em Alcácer Quibir, Nelson, não foi em Marrocos. Mas já São está aqui Sebastião. não em Marrocos. É para ser na Argélia. Ok, mas é tipo, é lá perto, né? É lá perto. Pronto. Chama-se o Maghreb. Ok, sim, é no Maghreb. É. Mas uma coisa que eu queria... vocês já fizeram tipo... À noite lá... já fizeram tipo o Jabords e estas merdas? Já O tiveram? jogo do copo, como se diz cá em O Portugal. jogo do copo? Sim. Ok, não sabia. Eu não. Fábio. Já fiz com as minhas primas uma vez E nada aconteceu. eu mexi aquela merda e depois caiu uma pia. Estávamos numa garagem e caiu uma pia, toda a gente se cagou. E eu na realidade fui eu que Vocês mexi também naquela tinham cá merda. em Portugal aquela cena de que quando era putos que se iam à meia-noite em frente ao espelho e diziam Bloody Mary, Bloody Mary. Não, Essa merda nunca fiz, porque está como é muito que bem. era? Não se dizia Bloody Essa lenda Mary. está muito bem construída, então nunca vou Não se dizia experimentar Bloody fazer essa Mary cá. merda. Como é que se dizia cá, mano? A Maria Sangrenta? Maria Sangrenta. Ok, sim, é Bloody Mary, pronto. Não, aparece a minha mãe lá atrás de mim a dar-me com o chinelo na cabeça. Isso aparece, não aparece mais ninguém. Pronto, mais história. Sim. O final não está rico com a pia. O Adné já fez o jogo do copo e do compasso. E aconteceu alguma coisa, Adné? Como é que isso se diz? Quem é que diz pia em 2022? Mas já aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa, Adné? Agora tens de dizer. Quando tu Mas o Adné já viu possessões demónicas, caralho. Do que é que ele Várias está a vezes. se preocupar com o jogo dos copos, mano? Foda-se. O Alex Gus fazia na casa de banho da escola no quarto ano. Ok. É uma boa ideia. Mas Uma não boa dá, idade tem que ser para à começar com esse meia-noite. espírito. Tem que ser à meia-noite. A lenda era que tinha que ser à Ou meia-noite. às 3 da manhã. Já fizeram a cena do Charlie Charlie quando estava na moda. Que o Charlie Charlie. É Charlie Charlie, aquele que era com lápis, acho eu. Acho que era com lápis. Que soninho. Mas eu não sei. Vamos a mais uma história? Sim. Muito Também bem. isto já está na hora de jantar. Vá. Tenho fome.
É áudio? Então, eu tenho várias histórias, mas vou só deixar aqui uma bem simples e rápida. Basicamente, eu estava na minha casa, eu, o meu namorado e o meu irmão. Eu e o meu irmão fomos, porque eu tinha uma daquelas portas com um postigozinho, mas que é fosco, não se vê. Eu e o meu irmão fomos à porta e fizemos tipo os otários, porque ambos vimos uma mão a bater à porta e pensávamos simplesmente que era um vizinho ou alguém a bater à porta, porque nós não tínhamos campainha. Só que nós estávamos mesmo ao lado da porta, porque estávamos ali na sala e a porta é na sala e estávamos mesmo ali ao lado. E nós vimos claramente ali uma mão a bater na porta. Nós fomos à porta e o meu namorado ficou a olhar para nós tipo, o que é que se passa? Vocês estão malucos? E nós à procura do vizinho ou de quem estivesse a bater à porta. E ele explicou, tipo, não houve barulho nenhum, não veio ninguém à porta, estávamos os três ali, ele não viu, nós vimos e pronto, ficamos um bocado borrados. Pronto, e foi uma das... Pronto, ok, tchau. Andreu, tchau. Vi uma mão a bater na porta, não sei, com o postigo, está bem? Mas eu tenho perguntas. Quem é que disse isso? Quem é que mandou isto? Foi o Miguel. O Miguel, ok. Eu tenho perguntas. Viram só a mão? Não era engraçado que tivessem visto só a mão? Só uma mão, literalmente. Só a mão, tipo, sem braço, sem nada. flutuar, Vocês jogaram tipo, ao Super- Só um punho. não é a família Adams que tem uma mão? Não Só se- assim. É a Tipo a mão da Adams tem família uma mão. Adams. Tipo, pá, Por acaso, a primeira coisa que me veio a pensar é o Super Smash Bros. Não sei se vocês já jogaram Sim. este jogo, onde um dos inimigos, um dos sim. bosses, é só uma mão. Mas, de facto, ok. É estranho. Ei, puto, o Wolfenarmy disse a cena que eu deste puto que eu sempre odiei. Ok. Que é mão morta, vai bater naquela porta. Eu nunca percebi de onde é que essa merda veio e faz-me impressão eu não saber de onde é que essa merda veio, porque eu odeio esses. Eu odiava quando a minha prima também dizia: eles andam aí. Mas eles quem, caralho? Não é. Andem. Eles andem aí. Isso é o quê? Pá, Porque dizia sempre: eu em bruxas não acredito, mas que las ai. O Wolfenarmy agora Bom dia, diz. bem-vindo a Portugal. o quê? Sim, isso disse muito. É tipo, eu não acredito em bruxas, mas que las ai. Olha, o Wolfenarmy diz: Fábio, é uma mão morta. Caralho, mas uma mão de quem, mano? É a tua. Tu já fizeste esse jogo alguma vez? Não, meu. Ai! Vê para a tua câmera, mano. Como é que é? Puta, eu não tive infância, mano. Vou-te fazer com pouca força. Porque tu fazes. Mão morta, vai bater àquela porta e debates na pessoa. Ah, ok. E é uma mão morta porque. Porque eu estou de preto. É mão morta porque está preta e porque. Estás a ver? E depois vai bater a porta. Esta. Ok. A porta é a cara É a dele. boca da pessoa. É a boca dele, ok. Ok. É já a porta percebi. para o mundo. De cada um. Eu agora acabei de me lembrar de uma história. O Adné diz que, a falar de uma morta, na minha cidade de Recife, existe a lenda da perna cabeluda que my chutava God. as pessoas que estavam a vadiar na cidade durante a madrugada. Está bem. É uma boa lenda. Eu tenho só uma história muito rápida que eu acabei de me lembrar. Houve há uns anos, veio cá uma wrestler do Canadá e eu, enquanto ela estava em Portugal, eu levei-a a passear por Belém. E na altura, como é que ele se chama? Aquela igreja gigante? O Mosteiro dos Jerónimos. Os Jerónimos, não sei qual era a razão, mas aquilo, quando tu ias lá, à noite, havia uma coisa qualquer que fazia um barulho, tipo um tic-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 tic. Não sei o que é. Sim. Pode ter sido só um circuito elétrico que estava todo possivelmente. marado e fazia este barulho. Há pessoas que me contaram, uma cena para assustar os pássaros. Não sei o que era. A única coisa que eu tenho a certeza é que nos Jerónimos, à noite, aquilo fazia um tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Nós levamos lá a wrestler e explicamos, olha, há uma lenda que havia antigamente um sem-abrigo que vinha em frente ao Mosteiro dos Jerónimos e mandava pedrinhas contra a parede para pedir pão. E ainda hoje houve 6 Consegues pedrinhas. Ela ficou toda borrada, acreditou. E uns anos depois eu fui ao Canadá e ela começou. E eu ouvi ela a contar esta história a outra pessoa como se fosse E é real. assim que se propagam as lendas. E tive que lhe dizer: não, isto fui eu que inventei. Não, tinhas que deixar. Tive que estragar a coisa. Acho eu. Ok. Temos mais uma história. Próxima história. Quantas mais é que temos, mais ou menos? Aí umas 3. Então bora. Vá. Ok, então vamos a isso. Então,
Estava a aprontar-me para ir à minha escola, 15 anos. Em frente à minha cama tinha uma TV. Desculpem, construído, desculpa quem escreveu isto, mas está complicado. Ok, eu vou tentar. Como é que chama a pessoa que mandou isso? Pode dizer. Clarice. Clarice, Desculpa, minha Clarice. namorada odeia-te. Mentira, não odeio. Só odeio a forma tua como isto construção está... frásica, Exato, sim. exato. Não está muito gramaticalmente correto. Bem, estava a aprontar-me para ir à escola. Tinha 15 anos. Eu vou dar esta... Vou ter de preencher. Em frente à minha cama tinha uma televisão. E eu vi o reflexo de uma miúda. Uma espécie de vulto. A tua, só oficialmente. Uns dias antes tinha andado a jogar ao jogo do copo com umas amigas. Isso agora... ok. Então peraí. E basei bem rápido de casa. Só basou. Ela viu o vulto, basou. Ok, a história é só isso. Sim. Ok. Está bem. Oficialmente Se visse um vulto também basava bem rápido de casa. Se visse um vulto da minha televisão. eu ia fazer um chá, sentava-me na mesa, dizia, senhor vulto, Mas eu faça ainda não favor. percebi. Fábio, tu és cético ou não? O Fábio não quer ser acreditado. O Fábio não quer ser um believer. Eu não acredito, Ok. mas também não quero investigar. É eu basicamente quero. isso. Eu quero. É basicamente isso. Está bem, pronto. Continuando, vamos mais a uma história. Ok, por áudio. Áudio? Deixa ver, acho que sim. Os cães estão a uivar lá fora. Só para as pessoas que saibam porque estão a uivar. Epá, agora tenho aqui do Wolf. Só que a cena é que o Wolf, da última vez que Manda contou uma 40 história, áudios, né? mandou 50 mil áudios. Quantas é que temos? Epá, temos alguns, mano. Quantos? Epá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Eu acho que a história é fixe. Tá bem, bora. Vamos, bora. São 8 áudios, Depois só temos só pode mais ser um. fixe. Podemos começar com um mais pequeno. Se quiserem. Não, começa logo no Bora início. lá, Começa Wolf. logo no início. Caralho. Ora, portanto, isto muito seria uma Não, esquece. É só um áudio. Eu estou a ver os antigos. Estou a ver a última ok, vez. ok. Só agora é que apareceu o áudio novo. Desculpem. Desculpa, Wolf. Desculpa. Bora. Quando era puto, não sei, para aí uns 13 anos, sensivelmente, se calhar menos, para aí 11, estava a dormir, eram para aí tipo 3 da manhã e acordei de repente, sempre tive insónias, e vi tipo aos pés da cama um vulto enorme, e a primeira coisa que me veio à cabeça, eu tinha estado a ver filmes de terror nesse dia. Claro. E a primeira coisa que pensei foi tipo, oh meu Deus, está ali tipo um monstro. E acordei super sobressaltado mas nem disse nada, em completo silêncio, Claro que não. aterrorizado. E a primeira coisa que eu me lembrei de fazer foi dizer olá, e o vulto caiu no chão e eu tapei-me logo imediatamente com os cobertores e não me mexi até de manhã, aterrorizado. E pá, aí tipo às 6 da manhã, quando Olha. apercebi-me que era o casaco que tinha caído um cabide. Mano, eu adoro estas Eu histórias. adorei como o áudio parou mesmo antes do drop. Eu adoro no estas final. histórias. Mas a verdade é que eu também. É Mas verdade. só para dizer Que às olá. vezes eu acordo à meia-noite, olho e vejo tipo um mega vulto no meu quarto e depois é que me lembro que é a cadeira da roupa. Isso também me acontece. Meu, antigamente tinha um póster gigante do Joker no meu quarto. Isso é sempre uma má ideia. Cada vez, Protegeste a virgindade. e cada vez que eu ia à casa de banho e voltava, eu olhava. E vi, não, é o Joker. O máximo que me assustava era um póster de Johnny Cash a tocar guitarra. Que era o único póster que eu tinha no quarto. Está bem. Vocês Temos tinham mais uma pósteres no história. quarto quando eram mais novos? Eu tinha um póster de Jimi Hendrix, tinha um póster do Johnny Cash e tinha um póster da Ressaca 3, por alguma razão. Eu tinha do Resgate do Soldado Ryan, Saving Private Ryan. Ok. Sinófilo. Continuando, E tu próxima tens história. a foto do meu rabo ao pé da tua cabeceira, Exato. não me esqueço. Tinha uma foto onde se vê o rabo do Isto Luís. fora de contexto é muito bom. Mais uma, vá. Então é assim, gente. Eu vou contar uma mas é pequenina áudio. história meio que se assustou Mas comigo. tens que avisar. Desculpa, é áudio, é áudio. Tens que é avisar. áudio. Vá, volta. Ela disse, então é assim, minha gente. Foi só Ok. isso que ela Então, disse. mas volta lá do início. Assustador. Que chato! Então é assim, gente. Eu vou contar uma pequenina história meio assustadora que aconteceu comigo e com o meu irmão
Basicamente houve um dia em que eu e ele estávamos assim de casa dos meus avós e pensámos, vamos para um spot giro, vamos passear um bocadinho. Ok, está-se bem. E ao pé de casa dos meus avós tem grande pinhal, mas aquilo é bué lindo. Mas também bué grande. E tem trilhos, bastantes trilhos. E já estava tipo a fazer-se pôr do sol, estão a ver a cena. E o meu irmão meio que trocámos o trilho, um dos trilhos, né? E acabámos por entender que estávamos perdidos. Resumidamente, subimos para um sítio, tive que chamar a polícia, eu sinto que tenho grande sorte, porque se o meu irmão não fosse menor de idade eu teria que esperar, nós teríamos que esperar até ao dia seguinte para alguém nos ir buscar. Acabou, continua. E pronto, basicamente foi isso. Os homenzinhos levaram-nos até ao carro. Escreveram lá o acontecimento, a situação, e depois pronto, lá fomos nós todos contentes para casa. Fim. Ok. Não tem a ver com espíritos? Não. Simplesmente Tem a foi-se ver com passear poder, para o Pinhal e assustou-se. Mas também é bastante aterradora. Sim. Eu não gostava que me acontecesse. Quem é que mandou isto? A história do Pinhal? Foi uma senhora chamada Bia. Que é uma, Shout out, Bia. Muito obrigado, Bia. uma seguidora assídua do set Bia, também. graças. Então, shout out Bia, obrigado pela tua... Há mais uma história, Dó. Tá bem, bora. É áudio? Não sei, vou ver agora. Eu estou aqui a analisar, eu e a Augusto. É áudio, creio que é áudio. Ok. Deixa eu ver que isto está a fazer loading. Portanto, a minha história mais assustadora que alguma vez me aconteceu foi quando saiu aquele filme do Conjuring. O meu irmão foi ver. Eu não fui ver ao cinema porque... Nem fui ver ao cinema, nem fui ver a lado nenhum, porque não me meto nessas merdas. Mas, quando ele chegou a casa, quis fazer o jogo que eles fazem no filme. E o jogo, basicamente, é uma pessoa tem os olhos fechados e outra pessoa está a algures e bate palmas 2 vezes para que a pessoa de olhos fechados se encontre. Okay. Então eu estou de olhos fechados, o meu irmão está a algures, pronto para bater palmas, eu peço a primeira ronda de palmas e ele bate palmas e lá vou eu para o sítio onde ele estava. Eu sabia exatamente onde é que ele estava. Estou lá e estou a pensar, já ganhei esta merda, mas mesmo assim vou pedir as segundas palmas só para dizer que pedi, né? E eu peço as segundas palmas e ele bate palmas e está diretamente à minha frente. É que as palmas estavam nítidas, estavam mesmo lá. E eu abro os olhos e enquanto eu abro os olhos digo, apanhei-te ou encontrei-te, uma merda qualquer assim do género, eu ganhei, o jogo um bocado parvo, mas pronto, ganhei. E eu abro os olhos e não estou de encontrar uma parede, estou mesmo à frente de uma parede. Estou a ver uma parede, não está lá irmão nenhum, não está lá ninguém, está uma parede. E eu viro-me para trás e está o meu irmão a vir do outro lado da casa a dizer, não me encontraste, estás a, tipo, isto não vale, não é? Aquelas merdas que irmãos dizem. Nunca percebi o que é que foi, mas tive sempre medo de entrar naquela divisão de novo, porque realmente o meu irmão era impossível ele ter ido para o outro lado e ter batido as palmas tão nitidamente como ele bateu. Ele não, quem quer que seja. Quem é que mandou este áudio? Highest Energy. Highest Energy. Muito obrigado pelo teu envio. Vou-te só dizer 2 coisas. A parte em que eu fiquei mais mais assustado nesta história foi quando disseste e o meu irmão estava pronto a bater e eu aí parei e fiquei Highest Energy, não é? Segunda, por favor, envia-nos uma reply a dizer se ainda vives nessa casa. Porque eu quero saber mais informação sobre isso. Por chat do Twitch, porque não é fácil para o Fábio. Está bem? Quero só, pronto, que é para sim, a gente pode ir lá. E pronto, isto foram as histórias todas, não é? Sim, só dizer que o Adné diz que também há uma estátua, há uma lenda das estátuas também do Recife, que é do cemitério dos ingleses, que dizem que nas noites de chuva forte, elas são movidas pelos fantasmas dos ingleses que estão lá enterrados. O que ele duvida muito. Estátuas. O que ele duvida muito porque, por mais que sejam fantasmas, ainda são ingleses. Parabéns, uma salva de palmas. Pensamentos finais aí no Twitch? A Heisage já não vive mais naquela casa. Que maçada, pá. Alguma preferência de vocês de umas das histórias? Eu gostei de todas, adorei. Foram todas fantásticas. Eu gosto da história do casaco aqui na meia-da-noite. O do cão também. O do cão também está excelente. Eu adorei todas as histórias. A do Rodolfo. Se calhar acho que eu adorei todas as histórias. Eu também. Rodolfo.
É tipo escolher um dos meus filhos. Ou um dos meus testículos. Não consigo. E custa um bocado ter que estar a selecionar uma renda. Gostava de poder dar tipo um Tá bem. care package a todos. Uma destas histórias vai ser escolhida ao calhas e a pessoa que mandou vai ganhar um ligeiro care package do C, que eu sinceramente ainda não sei o que vai lá dentro. Eu sei. Eu também sei. Por isso, pronto. Vamos anunciar talvez amanhã. Tá bem, pronto. E gostamos muito de vocês, não importa onde vocês estão. Nem que estejam na Coreia do Sul. Coreia, só há uma. É a do Norte e mais nenhuma. Mas estás parvo. Estás parvo, mano. É a segunda vez que estás a dizer esta merda, mas tu drogas-te, mano. Mas o quê? Oh, puto. Oh, mano, dá-me paciência, faz favor, mano. Diz lá essa merda. Mas que é que... Ok, bora. Só para dizer que nós gostamos muito de vocês. Gostamos, não importa onde vocês estão no mundo, a nos ouvir. Já nos concentraste, caralho. Foda-se essa merda tudo. Eu não... Enfim, deixa estar aqui ao lado. Mas o que é que foi? Nada. Agradecemos muito. Mano, foi barato, o que queres? Fazem colanos baratos, o que é que queres que façam? Mas o que é que vocês estão a falar? Nada, caralho. Puto, caga nisso. Ok. Agradeço muito a toda a gente que nos vê em direto na Twitch, no nosso YouTube, as pessoas que ouvem o podcast no Spotify. Continuem a nos seguir nestes links todos. Estamos quase aos 25 mil seguidores no TikTok. O Matthew Mod diz para um dia fazermos uma dose em que tentamos decifrar os enigmas do Decifra-me, que é um site, deve ser um site de enigmas. Isso vai correr muito mal. Sim. Mas obrigado a toda a gente que nos vê. Continuem a nos seguir nas redes sociais. Estamos quase a 1000 seguidores no Instagram, quase a 25 mil no TikTok. Quase a 1000 o Alfinarma ama toda a gente sexualmente apenas. Quem ama toda a gente sexualmente? O Alfinarma. Ok. Mas só sexualmente. Então mandem DMs ao Wolfinarmer que ele está à procura do parceiro sexual. E não se esqueçam, não se esqueçam, pessoal, que é muito importante que se o coração doer, se o coração doer, eu tomo vitamina C. Ciao. Hey yo, it's your boy Jay. Thank you for checking out a shot of vitamin C with Nelson and Lewis. Hosh, and Fabio was there too.